Oi, gente. Eu tava aqui pensando, tem uma prima minha que tá passando por um momento bem difícil com o pai dela. E veio na minha cabeça uma história que eu vivi com o meu pai por conta de uma palavra. E lembrando assim o quanto a bênção do pai é importante na vida de um filho. E o que ele fala, né? O quanto às vezes a gente reproduz o que eles falam, o que eles fazem também, mas a palavra tem um poder imenso. E eu li esse livro aqui, é um livro que vale muito a pena ler, muito. E, e aí eu lembrando de quando em 2013 aconteceu algo bem especial. Foi um momento difícil, mas ao mesmo tempo eu consegui buscar e tentar enxergar que aquele momento ia ter algo de valioso para mim. Eu fiz um exame e esse exame deu que eu tinha uma suspeita e tinha que ser investigado de um nódulo na mama. E quando eu vi aquele exame, eu fiquei muito apavorada, porque caiu assim várias fichas, lembrando de tudo que eu já tinha passado com a minha mãe, porque eu perdi minha mãe com o câncer de mama. Então, quando veio aquela notícia de que eu tinha que investigar, você não, na hora você não pensa que pode não ser, que se for também tem tratamento, mas te dá um desespero. Só que naquela época eu já estava assim muito buscando ler a Bíblia, ter um encontro com Deus. Eu tinha feito um impacto que foi muito importante na minha vida. E aí quando, tipo assim, depois de 2 dias eu falei, epa, calma aí, vamos ter fé, né? Vamos olhar por um outro lado. Isso não é um diagnóstico, isso é uma suspeita apenas, né? Então foi aí que começou uma maratona de onde que eu vou, né? E até que nós decidimos ir para Curitiba. Meu pai era vivo, isso foi em 2013, e eu fui para Curitiba, né? Decidi que iria, liguei pro meu pai, falei com todo cuidado para ele e disse assim, pai, e aí, o que nós vamos fazer? O que você acha? E ele falou, filho, então vamos para Curitiba, vamos lá para tentar fazer essa biópsia. Ok, fomos para Curitiba. Gente, quando eu estava no avião não, no aeroporto, e eu já vinha pensando isso antes, que eu queria ver aquela situação como um momento que eu iria ter um aprendizado muito grande. E quando eu estava no aeroporto, veio na minha mente algo muito forte, que foi quando eu era, acho que no início da minha adolescência, o meu pai teve uma briga com a minha mãe, e nessa briga, ele, para se defender e no desespero, ele falou assim que não tinha nada com um relacionamento com uma pessoa e que ele jurava que ele queria que desse um câncer em mim se ele tivesse. Só que depois nós descobrimos que tinha de fato, né? E aquilo que eu não lembro se eu ouvi ou se minha mãe me contou, ficou na minha mente. Quando eu fui para o encontro, eu conversando com um pastor, ele disse assim, que o fato de eu ter a consciência, né, e que eu tinha que perdoar o meu pai, que ele fez aquilo para se defender e não porque ele queria o meu mal. E eu entendi isso, né? Mas eu acho que eu ainda precisava de uma conversa com ele. E mesmo assim eu não tinha tido essa... Acho que eu não tinha despertado em mim esse desejo de conversar e enfim, foi passando. Mas quando aconteceu isso, eu falei, meu Deus, é esse o momento. Então, quando eu estava indo para Curitiba, a minha mente era que eu ia ter um tempo de qualidade com meu pai. Eu vou lá para fazer um exame, mas vai dar tudo certo. E eu creio que esse tempo de qualidade com meu pai vai ser abençoado. E fui para Curitiba. Chegando lá, a gente se encontrou e nós fomos em acho que 5 laboratórios.
E nesses laboratórios, no quinto, foi que pegou os exames e falou, vou tentar, vamos fazer essa biópsia. Mas na hora que eu estava fazendo o exame, ele falou assim, não tem o que fazer aqui. É muito minúsculo, você vai ter que ter um acompanhamento e é isso. Você não tem nada, pega suas coisas e vai embora para Rondônia. E aquilo me deu assim uma grande alegria, né? E aí quando eu cheguei no hotel, eu falei, esse é o momento. Meu pai já tinha arrumado as coisas dele e colocado a malinha dele no cantinho. E ele todo assim, meio sem graça, porque ele ficava sem graça de demonstrar. Acho que meu pai é de uma geração que não tinha aquela demonstração de carinho com facilidade, porque ele também não teve, né? Então ele chegou perto de mim e falou assim, filha, acho que deu tudo certo, você não tem nada e tá tudo bem, né? Aí aquilo eu falei, realmente, pai. Mas eu queria falar uma coisa com você. Há um tempão atrás, aconteceu que numa briga com a mãe, você disse algumas coisas que eu sei que você falou porque você estava desesperado, porque você queria se defender. E eu queria dizer para você que eu perdoo pelas suas palavras. Mas vai ser muito importante para mim que nesse momento eu quero fazer com que tudo aquilo que você tenha falado para mim, que às vezes fica dentro da minha mente, mesmo no meu inconsciente, e eu conscientemente estou falando isso para você, para que isso não venha me prejudicar. Hoje eu preciso que você me abençoe. E nós vamos fazer aqui, eu vou ajoelhar aqui bem pertinho de você e você vai colocar a mão sobre a minha cabeça e vai dizer assim, que você me abençoa. E a partir desse momento eu entendo e eu creio que todas as bênçãos que você é capaz de colocar sobre a minha vida, eu vou tomar posse, porque isso é muito importante para mim. E foi muito legal, muito legal. Foi algo assim, libertador, sabe? Eu agradeço a Deus por ter tido aquela oportunidade. E Deus fez tudo tão certo, sabe? De uma forma tão maravilhosa, tão carinhosa, porque acho que foram 4 dias que a gente ficou junto, que a gente se curtiu, que a gente se perdoou e que toda maldição que foi falado sobre a minha vida, mesmo inconsciente, que eu sei que foi desfeito. Então foi isso que eu queria dividir com vocês. E eu quero que o que faça sentido é que o poder da palavra é muito grande sobre a nossa vida. E nós temos esse poder sobre a vida das pessoas que estão perto de nós e sobre a vida daqueles que não estão tão perto, mas que também precisa ouvir coisas boas. E que a gente tenha mais cuidado com o que a gente fala para os nossos filhos, com o que a gente fala com os nossos pais, com o nosso marido, com os nossos funcionários, com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque nós temos esse poder de despertar o amor, ou de muitas vezes fazer com que ele se deprima, que fique triste. E é isso. Se você tem a oportunidade de falar com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos e poder ressignificar algo, faça. E se isso fez algum sentido para você, faça um comentário. Obrigada e ótima semana para vocês.